É fácil criar amizades a partir do testemunhar o mesmo jogo, o mesmo entusiasmo à volta de um jogo de futebol? É fácil criar uma amizade? Eu pessoalmente adoro, porque eu acho que já cheguei a um estatuto, quando se passa dos 60, consegue-se um estatuto de podermos gostar só de quem gosta de nós. E de facto, estar no estado da luz é um privilégio nessa matéria, porque em princípio só mesmo quando é assim um anti-lagarto muito grande é que a gente não consegue gostar dele. Porque tinha um amigo meu que o Pedro também conheceu, vinha só aos Jogos Internacionais. Infelizmente ele é do meu ano e faleceu já há mais de um ano, tinha um problema oncológico. E ele dizia: os amigos são como os melões, temos que os abrir para os poder conhecer realmente, não é? E aqui no estádio, quando há o golo, quando há o frango, quando há uma jogada genial do nosso Gaetan, já não é, mas agora do nosso Sérvio, percebe-se realmente se o melão é bom ou não. Eu não tenho dúvidas que, pronto, o Pedro dizia, eu lembro-me de ele já ser funcionário ou apresentador da BTV e nós não sabíamos. Exatamente. Não fazíamos a mínima ideia. Até que veio ali um amigo comigo e disse: não, este teu amigo é da BTV. Disse: pois que seja, então nós não falámos nesse pormenor, porque às vezes no campo também não há espaço, mas a amizade não é nós sabermos a vida uns dos outros. É aquilo que se sente realmente quando se comemora o gol e as nossas vitórias e as nossas tristezas. Para mim acho que é fácil, para mim é muito fácil. Américo, como é que é a rotina em dia de jogo? Vem para cá muito cedo, marca encontros com os seus amigos de bancada mais cedo, dura, além do jogo, a amizade, a união dura muitas horas depois do apito final. Como é que é? Depois do jogo, não. É mais aqui com o meu colega Lino, vamos lá ao barraco, nós fomos lá ao barraco, vamos lá a uma tasquinha, ver uma sanduíche, mas pouco. Agora, antes do jogo, vemos mais cedo, vamos comer as nossas bifanas, ali à lote do Zeca Diabo, não sei se conhece a lote do Zeca Diabo. Passamos a conhecer. Que é ali ao lado dos Altos Moinhos, e convivemos ali, vemos umas imperiais, vemos umas bifanas, e depois vemos todos o nosso glorioso. E não são do género de adeptos que mal acaba, quando chegam a casa ou quando chegam ao sítio onde ainda têm para prolongar a união, vão rever o jogo para comentar aquilo que só viram a partir do estádio e que não foi conclusivo em alguns casos? Rever o jogo nunca vejo, um jogo inteiro. Os resumos vejo com fartura, conforme nos canais todos e essas coisas todas. Há uma dúvida se está a dar a repetição noutras televisões, essas coisas todas vejo. Agora ver o jogo todo não. Depois, só se chegar a casa, olha, liguei a televisão, está a dar o resumo. Pronto, aí vejo. É isso. Pedro, lembras-te do dia em que a simpatia gerada através da bancada da proximidade passou para um registro diferente em que as pessoas começaram a tornar-se amigos propriamente ditos? Um jantar, uma ida às bifanas, como estava a dizer? O dia exato não me lembro, mas particularmente com o Carlos, o Lino aparece um pouquinho mais tarde, já podemos dizer uns anos depois, mas mesmo assim ainda estive lá muitos anos com ele. Mas particularmente com o Carlos, lembro-me de momentos em que havia atitudes pedagógicas para com os filhos. Mas eram atitudes pedagógicas, não eram no sentido de educar-nos em termos cívicos, era educá-los no benfiquismo. Lembro-me porque nós estávamos na continuação, e lembro-me de que de vez em quando havia um outro desabafo, uma outra manifestação, e que eu ia apreciando que o Carlos, de forma muito discreta, ia explicando aos filhos o que é que eles estavam a ver, ia-os ensinando a ver. E eu estava a olhar para aquilo e assim, há aqui uma partilha de valores interessantíssima. Eu lembro que já citei isso várias vezes, a Leonor Pinhão costumava dizer muitas vezes que o avô lhe dizia, e ela tinha aprendido quando vinha pela mão do avô para o Estádio da Luz, que assobiar no jogador do Benfica era como cuspir na sopa.
E eu acho que esse tipo de valores tem de ser passados. E eu ouvi várias vezes o Carlos dizer para o filho, mais para o filho, que era mais o Pedro, era mais expansivo, e dizer, olha que não sei o quê, toma lá atenção a não sei o que mais, ganha juízo rapaz com isto. E estamos a falar de alguém que eu vi com 11 anos e depois vi com 19, 20, por aí fora. E há ali 2 ou 3 momentos, eu não posso precisar exatamente quando, que eu percebi que estava aqui alguém que tinha valores muito bons e que o estava a passar. E é a partir daí que eu começo a perceber que entre os meus vizinhos de bancada, mesmo aqui na continuidade, estava gente boa, benfiquistas bons, e eu disse, bom, muito bem. Depois percebi pela pronúncia que também eram ribatejanos. Eu sou beirão, mas tenho minha família, grande parte da família, uma costela ribatejana, e percebi que havia ali muita afinidade. Mais coisa, menos coisa, aquilo acabava na sopa de pedra e coisas do género. E disse, não, isto faz-se, a coisa faz-se. Foi um bocadinho... Agora, o dia exato não sei. Lembro-me de outros momentos de maior desespero, de maiores alegrias, mas o dia exato em que não há um dia, isto não é por decreto, não é? É uma continuidade, é uma continuação. Com o Lino apareceu um pouquinho depois, mas era um homem de trato fácil. Ele começava a falar, falava para a frente, falava para trás, conversava, era um comunicador, não tinha problemas, estava entre benfiquistas e começava a falar e partilhava opiniões e falávamos sobre como é que a equipa se ia apresentar, taticamente, e se íamos ganhar por muitos, por poucos, aquelas coisas. Fazíamos de treinadores de bancada à vez, não é? Às vezes eu era o adjunto dele, às vezes ele era o meu adjunto. Treinadores de bancada puro e duro, mas às vezes também temos muita razão quando vimos certas coisas como treinadores de bancada. Quer dizer, não é preciso ser treinador para perceber se aquilo está a correr bem ou se está a correr mal. É preciso às vezes ser treinador para perceber a solução. Mas perceber se está a correr bem ou a correr mal é fácil. Não sei se o Pedro estava no jogo da Taça de Portugal com o Porto. Aquele em que demos a volta ao resultado? Demos, não. O André Gomes? Deram. Não, o jogo em que tínhamos ganho 2-0. O outro, mal, aquele em que eles deram a volta ao resultado. Lembro muito bem. 2-0 nas Antas. Lembro muito bem disso. 2-1 nas Antas. 2-0. Podia ter sido 3-0, o Cardoso mandou a bola ao poste. 2-0 nas Antas. 2-0, o Cardoso mandou aquela bola ao poste. Aproveito para dizer que foi dos piores dias, dos piores jogos da minha vida enquanto benfiquista. Para mim foi a coisa pior. Porque nós estávamos a assistir na primeira parte, o Jesus estava a jogar ainda à Braga. Portanto, ele foi na primeira época dele, salvo erro. Se não foi na primeira, foi na segunda. Foi a segunda. E ele ainda estava a jogar à Braga. Foi ganhar 2-0 às Antas, aquilo era favas contadas. E o coitado do Luizão pegava na bola, queria lançar um ataque e o Jesus, não podes, tem calma e tal, para trás. E ficámos ao intervalo a 0-0. E todos nós dizíamos, epá, o Porto só tem que marcar o primeiro. A partir daí. E assim que o Porto marca o primeiro, 1-2-3. Okay. Depois houve um jogador nosso, ainda teve o 3-2. Não me lembro quem é que fez o 3-1, coitado, nem sabia que 3-1 não chegava. Veio aqui ao banco perguntar, já chega e tal. Acho que foi o Carlos Martins. Foi o Carlos Martins, creio eu. Realmente foi das coisas mais... Eu agora, sinceramente, não me lembro de um jogo tão mal conseguido, por falta de um treinador de bancada ali no banco. Faltou-lhe o treinador de bancada no banco. Boa, bem visto. Carlos, consegue descobrir diferenças entre o estádio novo e o estádio antigo no que diz respeito a esta relação entre sócios? Nos cativos era diferente, os cativos eram os lugares fixos, o sócio normal não era. Sim. Epá, a relação está mais naquilo que se fazia e que aqui não se pode fazer do que propriamente no ambiente também há algumas diferenças, não é? Eu vou contar uma história que foi verídica e aconteceu no jogo da final do Benfica com o Anderlecht. Nós viemos do Gardais, um grande grupo, obviamente que trazíamos lanches, não é? Portanto, trazíamos uma maquinazinha fotográfica branca por fora e preta por dentro, da altura. Portanto, e fomos com ela vazia, mais uma garrafinha de abafado e um digestivozinho. Portanto, toda aquela rapaziada que estava ali à nossa volta, apesar dos copos serem poucos, mas os vírus, obviamente, que se encolhiam quando vinham aquele. Quer dizer, é diferente. Portanto, naquela altura, isto só para contar que aquilo era diferente, porque na altura a gente tinha que vir cedo, não é? Porque não havia lugares marcados, não havia nada, aquilo era enxurradas de gente para dentro daquilo, que haviam 80, tinham que lá estar 120 ou 110, ou não sei quanto, e portanto, desse aspecto é muito diferente.
pelo menos naquela, porque a gente juntava grandes grupos e vinhamos todos por aí fora, pronto, fazíamos uma festa enorme. Antes do jogo, porque depois do jogo já às vezes já não havia festa, né? Sim. Nesse aspecto. No aspecto do público próprio, aquilo era uma loucura. Quando aquilo começava tudo aos gritos, tudo a assobiar o adversário, tudo a bater com os pés, aquilo parecia que vinha tudo abaixo, é diferente. Houve uma situação parecida no jogo do Bayern no ano passado, quando se começou, quando o Giménez marca o gol e o pessoal acredita que é capaz e começa tudo a bater com os pés, uma situação parecida, mas aquilo no Estádio Velho, aquilo era impressionante, não é? Aquilo cheio, com 100 mil, 110 mil, tudo a bater com os pés, aquilo era uma loucura, Infelizmente perdemos esse jogo, empatámos esse jogo e perdemos a liga. Pronto, é assim. No aspecto do apoio, tenho que também aqui dizer, agora enquanto o Benfica está a perder e o pessoal canta que ama o Benfica, na altura o Benfica estava a ganhar um 0-2 ou 3, mas o jogo, o futebol era daqueles da treta, não é? Sim. Já está a ganhar, não? E levavam uma subida delas monstruosa. Era só a subida delas, sim. Levavam uma subida delas monstruosas, apesar de estarem a ganhar. Pronto, há aqui umas diferenças que têm a ver também com uma maior, se calhar, sei lá, um maior espírito desportivo, maior educação desportiva, até cívica, se calhar, não é? Porque aquilo, pronto, estamos a falar de, sei lá, há 10 anos, 15, 20, quando eu tinha 19, 20 e poucos, tenho 61, estamos a ver, já dos anos que aquilo já vai estas coisas, não é? E assobiava-se toda a gente. Sim, toda a Fosse gente. Fosse Chalanas, Diamantinos, Zé Luís, Carlos Manel, amigo, tu não corres à bola com a velocidade que eu quero, não é? És assobiado. És assobiado, forte. Nada disto, destas coisas, bater palmas ao Talisca quando ele se levanta para aquecer, isso era impensável. Isso era impensável. Impensável. Américo, também nota essa diferença. A amizade entre adeptos, mesmo nesse período em que se podia vir mais cedo, substancialmente mais cedo para o estádio e entrar no estádio sem lugar marcado, e hoje em dia há diferenças substanciais na proximidade entre os adeptos ou não? Para si? Há diferença, há aquele estilo, como ali o Carlos acabou de dizer. Pronto, a gente vinha 2 horas mais cedo, com a máquina fotográfica, com o petisco, com essas coisas todas, alinhávamos ali, até um cozido à portuguesa, às vezes trazíamos quase, lá no Saranel Velho e essas coisas todas. Estávamos ali a curtir e pronto, sim. Agora se pode trazer um bocado nada cá para dentro, Sim, tem uma garrafa de água, tem que se tirar a questões de rolha, segurança, sim. e é totalmente diferente. E a camaradagem, havia aqueles grupos mais... Hoje também há, eu por acaso atualmente tenho poucos, venho menos vezes agora, mas era diferente. Era. Esse barulho, aquele Saranel, contra o Bayern de Munique, acho que uma vez se foi um velhote de morrer no estádio, lá do Saranel Velho do Estádio da Luz. Estava na parte de trás do sócio na rede, lá de contra, o velhote espalmado ali contra a rede e ninguém ligava o velho. Empatámos 0-0 com o Bayern de Munique. Não sei há quando já foi isso, não foi agora brevemente, mas já foi há muitos anos. E o olha o velho, olha o velho, lá a passar o velho. De um lado para o outro da rede. Disse para o velho, vamos ganhar, eu velho, não quero lá saber se vamos ganhar, eu já ia morrendo. Deixa-me estar ali sossegado, olha, quando não, isso já foi o velho de morrer, penso eu que sim. Agora, era outro estilo, era outro estilo, era outro estilo, era outro tempo. Lino estava há bocado a falar do vosso amigo que já não está convosco e falou da presença dele nas noites europeias, dos Jogos Europeus. Havia também uma diferença, ou há ainda uma diferença nas vossas rotinas, tratando-se de um jogo europeu e de um jogo de campeonato nacional ou de Taça de Portugal? Eu lembro-me que as noites, os jogos das ligas europeias eram sempre à noite. Sim. Os jogos do campeonato nacional, no antigo estádio, eram durante o dia, era à tarde. Claro. Nota-se diferença? Há diferenças nas vossas rotinas, na vossa proximidade, comparativamente a uma noite europeia, um jogo europeu e um jogo de campeonato nacional ou não? Eu penso que esta situação particular tinha a ver com a doença dele. E, portanto, ele não se sentia já em condições de investir no Benfica, não comprou o Red Pass, estava ali... Já há uns 7 anos que ele tinha diagnósticos muito reservados.
E então, como eu tenho 2 red passes, combinámos que ele vinha aos Jogos Europeus e os Jogos Nacionais vinham outros amigos, não é? Lembro-me de ele também ver um Benfica Porto, portanto isso era uma questão mesmo particular. Quanto às rotinas, enfim, eu penso que temos que falar do que é que custa vir à bola, não é? Sim. Mesmo gostando muito do Benfica, na hora de pagar o Red Pass é um bocadinho mais caro comprar aqueles 3 jogos, que às vezes são 6, não é? É bom. E nós esperamos sempre que seja bom, mas aí eu penso que só aí é que muda um bocadinho. Mudou também no meu caso particular o facto de estar a trabalhar ou ter deixado de trabalhar diariamente, portanto, e diária e oficialmente. Né? Portanto, agora é mais fácil programar, planear, mesmo há um fim de semana para a família que devia ser para a família, portanto agora muda para a quarta ou para a quinta, né? Portanto, não precisamos estar preocupados com um fim de semana, e, portanto, é mais fácil vir diariamente. Falávamos há bocado na diferença deste estádio para o estádio antigo. Eu sou sócio desde 94, sou benfiquista desde que me lembro. Sei que o meu pai era do Sporting, mas eu não me lembro de alguma vez ter sido. Ele morreu, eu tinha 8 anos e eu mudei de Aveiro para Leiria. Se calhar foi por isso, nunca cheguei a saber o que era o Sporting, os 5 violinos, nem essa coisa. Portanto, também não me lembro da primeira taça europeia, da segunda foi a primeira que eu me lembro, e lembro de ter chorado muito na terceira. Eu não sei se foi com o Milão, se foi com o Inter. Sei que perdemos 1-0. E eu chorei muito nessa noite com o radiozito que estava lá em casa. E pronto. No estádio antigo, eu fiz-me sócio depois em 94 e ia ver esporadicamente os jogos. Mais os jogos mais importantes, com mais trabalho para conseguir bilhetes, mas a questão da amizade ali era mais difícil. Sim. Era mais difícil porque não havia aquela Lugar fixo. a proximidade dos melões. Certo. Nós não tínhamos hipótese de pegar no melão sequer. Quanto mais Hoje era eu agora não, agora eu estou o fim de semana na terra da minha mulher, ou estou no fim de semana no Alentejo, durante a semana, e estou a pensar, espera aí, eu não sei se é no sábado, se é no domingo, se é na segunda, mas lá vou-me encontrar com aquela malta, aquilo é completamente diferente. E ali no estádio antigo não, nós trazíamos o nosso grupo, Claro. ou então, pronto, vinha sozinho. Mas era o vosso grupo, iam situar-se Claro, junto a outros grupos, fazia. portanto, não era um lugar fixo. Exato, havia lugar não era, fixo. não havia... Mais ou menos tentava-se, no estado de vento tentava-se apanhar Sim, certo. sempre as certo. mesmas zonas. Mas não era certo que se mas sentassem não, sempre não, no se mesmo tivesse sítio. ocupado. Alternado. Eu agora estou um bocado Mas triste, tentava-se porque apanhar, não o era? Pedro fugiu cá para este lado. Sim. E agora todos os jogos, cada jogo é um... Ainda agora na terça-feira lá tive que ralhar com um que estava lá, chuta. E eu disse, pá, não é chuta, é chuta para dentro da baliza. Olhar para mim, eu não conhecia o homem de lado nenhum. Mas se ele voltar, se ele for ao jogo, se ele vier mais 4 ou 5 vezes para aquele lugar, ele vai aprender que não é assim que se fala. Porque o moço ouviu, estou e errou. A instrução foi mal dada. Pedro, vamos Obviamente. Acho que foi o André Horta ali agora. Ali lá, foi naquela baliza. Estava ali, foi naquela baliza. Foi na pequena. Foi na pequena. Pequeno. Vamos a lances e a jogadores que não te irás esquecer estando no teu poiso junto aos teus amigos. Grandes jogadas, grandes Cardoso a gols. marcar um livre contra o Sporting por baixo da barreira. O estádio inteiro a rir com a bola lá dentro. O André Gomes num golão que marca ao Porto. Eu acho que houve pessoas que caíram para cima de mim, eu caí para cima do lugar do Lino, o Lino não estava nesse disso, eu tinha caído para cima dele. É assim um momento fantástico. Uma meia final da Liga Europa, ali contra o Fenerbahçe. Eu tirei uma fotografia, depois até pedi ao senhor quem tira a fotografia se me autorizava por fotografia.
que de repente o estádio estava uma loucura de tal ordem que estavam uns indivíduos à minha frente que se agarraram ao varão do terceiro anel cá para baixo. A águia voa, mais ninguém voa. Portanto, chama-se cair, já não é voar. E eles estavam sem camisola, a abanar as camisolas, e eu estava a vê-los completamente inclinadinhos cá para baixo e pensei, vou tirar a fotografia antes que eles caiam. Que é para ficar com Uma recordação. E lá alguém deitou as mãos ao cinto daquelas três águias que se não vinham cá para baixo. São assim alguns desses lances. Há outros. O gol do Markovic aqui. O gol do Markovic qual? Contra o Guimarães. Contra o O Guimarães, que é uma obra de arte, passa a bola por cima, aquilo parecia manteiga. Que eu disse que nós podíamos ir embora porque Já tínhamos visto, já estava garantido. Já estava tudo visto. Há sim alguns. Lembro-me de um que festejamos abraçado, toda a gente, do Rabi Garcia de cabeça, vai acabar o jogo, salvou contra o Nacional, não, contra a Naval. Naval primeiro Sim, sai no primeiro último maio, minuto. no último minuto. Para mim A bola ao primeiro o poste, momento Rabi Garcia melhor de cabeça, deste pumba lá estádio. para dentro e andava tudo abraçado já por ali. São assim, sei lá, há vários, mas momentos eletrizantes naquele lugar, que eu lembro de ver aqui o Manchester-Benfica, o Benfica-Manchester não estava naquele lugar ainda, naquele lugar, aquela meia-final da Liga Europa, eu acho que estava tudo louco. Estava tudo Talvez louco. tenha sido. Estava tudo em ebulição. Talvez tenha O jogo com o sido Porto, mais. sim. Os jogos de Sporting tornaram-se um clássico, era engraçado ver, aquilo acabava sempre da mesma forma. Era perguntar por quantos é que íamos molhar naquela rapaziada. Eu tenho umas contas a ajustar com o Jesus. Eu lembro-me de algumas. Eu tenho dois amigos sportinguistas com quem tenho uma aposta eterna. Amigos de outras guerras. Temos uma aposta eterna nos jogos. Quem ganharem, como um almocinho à conta dos outros. E eles andaram nos 6 anos de Jesus no Benfica, só ganharam um, né? De maneira que o ano passado, para além de eu ter que pagar os 3 almoços, também foram muito vários duros. daqueles. Mas o banquete final foi nosso. Opa, espetáculo! Essa parte é que foi mesmo boa. Não estavas a contar com essa. E este não o vi ao pé de vocês, mas é dos momentos para mim mais importantes neste. Falava há bocado na questão do Bayern, quando o estádio todo acreditava que era possível. O jogo em que perdemos aqui com o Sporting 3-0, goleamos ao 3-0, as bancadas golearam quando, numa manifestação de paixão enorme, toda a gente gritava: eu amo o Benfica. É o que eu costumo dizer. Eu acho que nesse jogo, se estivesse lá convosco, era daqueles momentos em que dava para dizer ao filho, ao Pedro: olha, estás a ver, eles ganham-nos lá dentro, mas o Benfica está nas bancadas. E aqui nas bancadas ninguém nos ganha. Nesse jogo fomos embora porque o Pedro disse que não queria ver mais. Lembra-se? Pois, lembro. Por acaso também me lembro de abandonar o lugar lá ao pé de vocês. Cada vez que o Lietzen marcava um gol no Estádio da Luz, e marcou bastante, eu virava sempre costas e ia sempre comer qualquer coisa. Não estava para ver Américo, aquilo. grandes recordações deste estádio, grandes momentos que o tivessem marcado. As grandes vitórias, algumas já não me lembro. Grandes jogadores, que é do meu tempo, do Chalana, Carlos Maner, Humberto Coelhos, Nenés, Zé Luizes, grandes jogos aí que eu vi, grandes vitórias. Agora recordar. Houve grandes momentos, mas. Em particular, não há nenhum que. Em particular. Eu assim tenho alguns, mas não estou a ver. Há muitos. Sim. E eu Isso é não, bom nem sinal. me está a lembrar. Havendo muitos, é muito bom sinal. É muito bom sinal. É mais fácil recordar uma boa jogada do que um Tempo de jogo. Chalana no seu fazia polo. 3. Estou-me a lembrar. Tempo do Vitor Batista, olha, do gol do Vitor Batista contra o Sporting. Essa do Brinco estava lá neste ano, no Estado de Direito, mas Exatamente. o Júlio Casa Pia, que era da Albarraca Tabaqueira, que era um grande benfiquista, já foi há uns Deste anos. tamanho marcou um gol Essa foi um aos grande franceses, gol. Passou a bola por cima. É verdade. Penso que é o Laranjeira, que era do Sporting, encheu na baliza sul. Para a bola no peito e Um grande remate. gol. Agora, para mim, o único que era o meu tempo que eu gostava de jogar era o Chalana. Era o Chalana. Sim. Ainda hoje, nos jogos que faz, nas peladinhas que faz, até com a equipa da BTV, o Chalana continua a ser uma maravilha. Carlos e Lino, se tivessem que fazer um apelo para que as pessoas viessem ao estádio
e confraternizassem, criassem um grupo de amigos, o que é que diriam? Isto é quase tipo tempo de antena para acabarmos o programa. Que vale a pena vir, porque é completamente diferente ver o jogo aqui, ao vivo, com toda esta envolvência, os cânticos, as pessoas, a cor, do que em casa, por melhor que seja o acompanhamento. A gente pode estar em casa, num grupo de amigos, com uma mesa espetacular, um vinhozinho à catita, mas não tem nada a ver. Depois a gente vai para casa, vê o jogo, né? Porque aqui sente a emoção e depois vai para casa ver o jogo. Vai para casa ver o jogo, calmamente, já sabe o resultado, já vai, chega a ver que houve aqui uma jogada muito catita que eu quero ver como é que isto desenrolou, porque obviamente lá a gente salta porque a jogada foi espetacular. Mas faltou ver como é que ela aconteceu. Como é que ela aconteceu? Pronto, Lindo. portanto, aqui é Aliás, Só um assim. minuto. Já Américo, falámos em vários nomes, de Casmanés, Zé Luís, sei lá, mas não podemos esquecer do Zé Gato Sim, e do Bento. sim. Não podemos Grandes esquecer desses guarda-redes. homens. Lindo. Pá, eu ia responder essa questão com um exemplo real. O meu amigo Américo é benfiquista provavelmente há tanto tempo como eu. E está aqui bem mais perto. Eu durante uns anos estava na província. E só o ano passado é que ele ficou sócio do Benfica. E eu estou convencido que ele para o ano compra o Beto Passe. Muito bem. E tenho Pedro, discutido é com possível. ele essa questão da diferença entre ver o jogo no campo e ver na televisão. Eu acho que na televisão não há futebol. Há um espetáculo televisivo. As pessoas estão a conversar com os amigos à espera de ver uma repetição, para saber se foi falta ou não foi falta, saber se o árbitro decidiu bem ou decidiu mal. Isso não é futebol. Para mim, futebol é o que nós vemos no momento, na nossa posição. Aqui, estava aqui atrás no gol do Michael Owen contra a Inglaterra, quando jogámos com a Inglaterra em 2004. Aquilo na televisão não é nada. Agora, ver daqui a maneira como ele se vira e tira a bola do central e do guarda-redes é qualquer coisa digno de futebol e não de espetáculo televisivo. Meus amigos, muito obrigado. Este foi o segundo episódio dos Amigos de Bancada. Percebemos que temos tempo para muito mais, provavelmente meia hora é pouco. Agradeço-vos a presença. Pedro, obrigado por teres trazido os teus amigos de bancada. O programa volta para a semana. Até lá. Obrigado.